Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. Tem alguém que é 12 aí? Graças a Deus. Mateus, capítulo 12. Mateus 12, 22. Vamos orar, até por causa da essência dessa palavra, que é uma palavra que fala sobre batalha espiritual. Pai, nós, mais uma vez, nessa manhã, nos colocamos em adoração a Ti, dizendo que o Senhor é santo, 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 e que não há outro Deus semelhante ao Senhor. Adoramos e exaltamos como o único Senhor das nossas vidas ao Teu Filho Jesus Cristo. Invocamos a presença doce, maravilhosa, gloriosa e soberana do Teu Espírito Santo neste lugar, para que Ele esteja operando o tudo em todos e esteja neutralizando agora toda ação maligna. Declaramos, Pai, no poder do nome de Jesus, atado o valente, manietado e amordaçado, juntamente com os seus príncipes de trevas, com suas potestades, com seus dominadores e forças espirituais da maldade, que nesta hora todo anjo caído, todo anjo de trevas seja manietado e amordaçado e levado para longe, para fora deste lugar, pelo poder dos teus anjos obedientes, em nome de Jesus. Opera aqui neste lugar o tudo em todos, Espírito Santo, capacitando principalmente a mim, que me disponho para ser canal da tua revelação, da tua sabedoria e do teu ensinamento, em nome de Jesus. Nos abra o entendimento espiritual, tira de sobre nós todo e qualquer jugo de opressão. Se alguém entrou aqui, Senhor, de alguma forma oprimido, abatido, entristecido, com a sua mente turbada, que agora cada pensamento, que agora cada sentimento possa ser sujeito à perfeição e ao governo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra. Então, Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: este é, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, dizendo: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsará? Por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir.
Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra revelada e ungida na nossa direção. Em nome de Jesus. Aqui nós vemos um momento onde Jesus, ele exerce autoridade para expelir da vida de um homem que lhe foi trazido. Ele expele um espírito que fazia com que esse homem fosse cego e mudo. E desde ontem, assim, orando, Deus me trouxe a convicção, essa semana toda Deus já foi sinalizando isso para mim, que o desejo dele é que nós sejamos cristãos vivos, fortes no espírito, e que nós saibamos também usar a autoridade. Por quê? Porque a nossa chamada em Cristo é para o exercício de autoridade espiritual. É uma chamada para não só mantermos a nossa vida santificada e protegida pela presença, pelo poder de Deus na nossa vida, ou seja, nós não sermos atingidos pelo pecado, nós não sermos visitados pelo mal, nós sabemos fazer da nossa vida, do nosso corpo, do nosso coração, da nossa família, um território santo onde o inimigo não pode entrar. E Deus nos dá a autoridade para nós protegermos essa jurisdição, que é a nossa vida, que é a nossa casa, que é o nosso coração e o nosso corpo, se nós entendermos o mundo espiritual e se nós aprendemos a fazer batalha espiritual. Nós somos os guardiões desse território. Sou eu que tenho que me sujeitar a Deus e resistir ao mal para que ele fuja. A Bíblia diz que se por um caminho o inimigo vier contra nós, por 7 caminhos ele vai fugir. Ou seja, isso indica que em algum momento o inimigo tenta invadir a nossa vida, fazendo conceber em nós o pecado, fazendo prosperar na nossa vida uma tentação, que depois de ser tentação vira pecado, tentando colocar no corpo de alguém uma enfermidade, tentando trazer uma contenda, uma divisão, um problema para dentro da família, tentando causar algum tipo de mal, algum tipo de dano na nossa célula, na equipe de 12, na nossa geração e no ministério. E cabe a nós exercermos essa autoridade espiritual para não só nos mantermos na posição de santidade, como também colocar o inimigo para fora desse território que é a nossa vida. Amém? E eu profetizo que Deus vai te dar toda a condição espiritual, de amor, de sabedoria, de discernimento espiritual e autoridade para você fazer isso. E para isso nós precisamos entender algumas coisas. Aqui ele expulsa um espírito de enfermidade, um espírito que fazia esse homem ser cego e ser mudo. Então, uma coisa que precisa ficar clara para nós, nesse aspecto de entendimento espiritual, de discernimento espiritual, é que enfermidade é uma coisa que não vem de Deus. Amém? Tem gente que fala, foi Deus que mandou essa enfermidade, foi Deus que me permitiu estar assim, Deus quis que eu tivesse assim. Não, Deus não quer que a gente fique em pecado, Deus não quer que a gente fique doente. Quando conceber na vida de qualquer pessoa um pecado, quando se manifestar uma enfermidade, isso é uma influência maligna. Isso é uma ingerência maligna na vida de uma pessoa. E isso deve ser o quê? Rejeitado. Isso deve ser repreendido. Ok? Não é... Eu estou falando isso para não haver aquela ideia assim, eu tenho que aceitar a enfermidade, e as pessoas às vezes elas tomam posse da enfermidade, a minha labirintite, a minha espinha caída, né? A minha erisipela, né? Então as pessoas meio que tomam posse da autoridade, da doença, e fica uma enfermidade de estimação. Não, a enfermidade, o mal, seja um mal físico, ou seja uma enfermidade emocional, isso não procede de Deus. Isso não faz parte da vontade de Deus. Certamente, para isso existir, para isso acontecer na vida de uma pessoa, é necessário haver uma permissão de Deus. O mal, as trevas, só podem agir com a permissão de Deus. Tanto é que quando
Satanás intentava enfermar a Jó, né? Trazer doenças a Jó, do alto da cabeça à planta dos pés, ele precisou ir primeiro pedir permissão a Deus. Então, às vezes, uma enfermidade, uma opressão, uma pessoa ser possessa de um espírito de vício, de bebedice, de qualquer coisa assim, tem a permissão de Deus, mas não é a vontade genuína de Deus. A vontade genuína de Deus é que aquela pessoa seja liberta. A vontade genuína de Deus é que aquela pessoa seja curada. E ela seja íntegra, plena, no espírito, na alma e no corpo. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo para, através da cruz do Calvário, nos redimir do pecado, nos libertar da maldição da lei, curar ali na cruz do Calvário, né? Já liberar a bênção da cura divina, para que todos nós, através de Cristo Jesus, sejamos íntegros e preservados, plenos no espírito, na alma e no corpo. E Deus não só quer que nós tenhamos essa saúde plena, essa liberdade plena, essa soberania espiritual, emocional e física, mas Ele quer que nós também exerçamos essa autoridade que Ele exerceu aqui para libertar a outros. Amém? É nosso papel sermos intercessores e também libertadores da nossa própria casa. Amém? Da nossa família. Se você tem um familiar que está enlaçado pelo mal ainda, que está perdido nas trevas, que está envolvido com drogas, está envolvido no crime, no tráfico, qualquer coisa desse tipo, você vai ser usado por Deus para a salvação e para a libertação dessa pessoa. Porque você e a sua casa foram escolhidas por Deus para estarem na presença de Deus de forma plena. E que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê unção, forças espirituais plenas para você poder realmente ser esse instrumento de salvação, de libertação e de cura para os seus familiares e para as multidões. É desejo de Deus que nós sejamos esses que vamos curar os enfermos, que vamos libertar os cativos, que vão operar um milagre numa célula, fazendo uma pessoa ser curada de câncer, fazendo uma pessoa voltar a ouvir. Deus vai trabalhar a nossa fé para que nós cheguemos a esse ponto. Amém? Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje. E ainda hoje Jesus está na terra através do Espírito Santo, curando, libertando, transformando vidas, salvando pessoas. Amém? Só que Ele faz isso através de nós. Ele faz isso através das orações e da imposição de mãos da igreja. Mas esse texto aqui nos traz uma revelação, um ensino, de que é importante, em todos os aspectos, nós exercitarmos essa autoridade empreendendo a batalha espiritual. E o ser humano tem muita facilidade de se relacionar com o que ele vê e com aquilo que ele gosta de se relacionar. Então nós, como filhos de Deus, nós como discípulos de Jesus, nós como líderes, nós temos uma tendência natural de queremos nos relacionar com a alma das pessoas, consolando as pessoas. Chega uma pessoa doente, a gente fala, não, toma um remedinho que vai dar certo. Procura o médico, faz um tratamento que vai dar certo. Por quê? Porque nós estamos lidando com as pessoas, com a alma das pessoas e com as coisas desse mundo. Às vezes a nossa atuação ela é uma atuação nesse sentido horizontal aqui, né? Temos uma visão terrena. Mas Jesus, aqui ele se relaciona diretamente com Satanás. Ele fala, se Satanás expulsa Satanás, quer dizer, ele está falando de um ser que está no mundo espiritual. Ele está falando de um poder que não está na dimensão dos homens. Ele não falou para o homem cego aqui, vem aqui que eu vou te levar num oculista muito bom que eu conheço, no oftalmo, vamos na fonoaudióloga, vamos lá conversar com a doutora Márcia Civitella para ver se ela resolve esse problema da sua fala. Não, ele orou, ele exerceu autoridade e expulsou da vida daquele homem um espírito que o fazia ser cego e ser mudo. Amém? Então, nós precisamos entrar nessa dimensão, porque a nossa tendência é nos relacionarmos ou com a alma das pessoas ou com Deus.
A gente não gosta de se relacionar com o reino das trevas. Expulsar demônio não é uma coisa agradável. O diabo é uma coisa tão nojenta que a gente não gosta nem de mexer com ele, não é? E ele faz um trabalho na mente das pessoas, dizendo, isso não é bem assim. Tem muita gente que pensa, ele não existe, né? O diabo não existe, isso é coisa fantasiosa, isso é invenção da cabeça das pessoas, né? Existe todo um trabalho espiritual feito pelo próprio maligno para que o homem não creia que ele existe e nem tampouco queira interferir nos seus propósitos. Por quê? Porque se você não crê que o diabo existe, ele vai trabalhar na sua vida de forma livre, sem que você resista. Mas o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos nos sujeitar a Deus e exercer autoridade, resistindo ao maligno, botando ele da linha estabelecida por Deus na nossa vida para o lado de lá. Ok? Então, nós temos que não ficar padecendo, sofrendo os problemas a vida toda, mas aprender a fazer batalha espiritual, pela paz da nossa casa, pela salvação dos nossos familiares, pela cura de quem está enfermo na nossa célula. Nós precisamos aprender a lidar com esse reino espiritual e repreender nele o mal, e extrair do que há nele de bom, ou seja, a parte que cabe a Deus, a parte que compete a Deus, extrair desse reino espiritual bom, da luz, todos os benefícios que nele estão concedidos a nós já através de Cristo Jesus. Então, por esse fato, né, do homem querer mais se relacionar com a alma das pessoas e menos com o inimigo, muitas vezes os problemas permanecem. É exatamente pela falta, às vezes, de batalha espiritual, de uma oração um pouquinho mais fervorosa, com um pouco mais de uso de autoridade, que demoram tanto os problemas a se resolver. Por quê? Porque tem um inimigo lá camuflado, mantendo uma posição. Tem um inimigo lá ali camuflado dentro daquele relacionamento, na vida das pessoas envolvidas, bloqueando uma conquista, bloqueando a salvação de alguém, bloqueando a cura de uma pessoa, bloqueando um negócio que você quer fazer. Então, o que esse texto aqui nos ensina? Que a batalha espiritual para nós, filhos de Deus, é uma coisa que nós temos que aprender e que nós temos que exercitar. Porque à medida em que a gente consegue discernir o mal e confrontar esse mal, sabendo que nós temos autoridade sobre ele, o que vai acontecer? Os despojos que o mal está segurando, eles serão tirados das mãos dele e serão trazidos para as nossas mãos. Amém? Jesus, ele deixa muito claro aqui que ele estava exercendo a vontade do seu Pai, que era o quê? Devolver a liberdade, devolver a saúde, devolver a soberania subtraída dos homens pelo pecado, porque até o momento em que Jesus chegou aqui na terra para trazer a sua mensagem de salvação, para redimir os homens do pecado, os homens todos estavam cativos. Os homens todos estavam subjugados por um inimigo espiritual que tinha vindo com o propósito de matar, roubar e destruir. Se você olhar aqui, Jesus vinham multidões, e essas multidões eram o quê? Pessoas deprimidas, pessoas opressas, pessoas endemoniadas, pessoas doentes, paralíticos, cegos, surdos, mudos. Por quê? Porque todas essas coisas, leprosos, todas essas coisas eram consequências do pecado na vida do homem e também consequências de os homens terem sido subtraídos da autoridade que eles tinham, da liberdade que eles tinham lá no Éden. Então, quando Jesus chega, ele encontra uma situação de uma multidão de pessoas cativas. E ele começa esse trabalho de libertação através de Israel. O que ele faz? Ele começa a fazer esses sinais, e quando ele começa a expulsar os demônios, quando ele começa a mexer assim com o mundo espiritual, isso provoca uma reação dos religiosos da época. E diz que toda a multidão se admirava
e dizia: ah, esse aí verdadeiramente é filho de Davi. Mas os fariseus, eles diziam algo contrário. Eles murmuravam dizendo: este expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu. Ou seja, os fariseus, os religiosos da época, aqueles que não tinham visão espiritual, eles acusaram Jesus dizendo assim: ah, ele tem um demônio maior nele, que exerce autoridade sobre os demônios menores, e ele expulsa esses demônios pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Mas olha o que Jesus diz para eles. Jesus diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ele fala de um princípio que inclusive eles conheciam. Então ele está dizendo assim: ué, se Satanás expulsa Satanás, ou seja, se as trevas estão expulsando as trevas, o reino das trevas está dividido. E se o reino das trevas está dividido, esse reino não vai subsistir. Então ele já mostrou para eles: não, espera aí, a expulsão de trevas não pode ser feita por trevas, a expulsão de trevas tem que ser feita por luz. E eu declaro que você é cheio da luz. Você é cheio do poder da luz. Em nome de Jesus. E ele diz mais, ele fala assim: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Porque presta atenção nisso aqui. Jesus estava ali com seus 12. E ele já tinha ensinado os 12 a expulsar demônios também. Então, os 12 de Jesus já estavam expulsando demônios. E eu quero dizer que os 12, em todas as gerações, precisam ter coragem. Ter o discernimento espiritual e a coragem de expulsar demônios, de orar para que pessoas sejam curadas. Amém? Não é só a gente pregar, a gente falar. É ter essa autoridade, ter essa fé, esse nível de fé, de que se você orar, o Espírito Santo não vai deixar você envergonhado. E ele vai honrar suas palavras, ele vai atender a sua oração, a sua palavra profética, a sua ordem, o seu comando, e ele vai bater em retirada. Seja da sua própria vida, seja da sua casa, seja das relações no seio da sua família, seja de algum discípulo, alguma vida que você está tentando libertar. Quem recebe? Então diga amém, dê um aplauso a Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. E o que acontece? Então, o Senhor continua dizendo isso. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem vos expulsam os vossos filhos? Ou seja, os 12 de Jesus, eles eram judeus. Judeus agora convertidos ao Messias. Então é outro argumento, é outro desafio que ele lança. Ué, tudo bem, eu sou um endemoniado que chegou, vocês estão dizendo isso. E os filhos de vocês? E aqueles que foram ensinados por vocês e foram criados na lei de vocês? Eles também estão fazendo a mesma coisa que eu. E por quem, pelas mãos de quem eles estão fazendo isso? Então isso aqui é uma demonstração de que Jesus deu autoridade aos seus 12 para curar os enfermos, para expelir os demônios, para fazer cessar todo tipo de mal. E nós, como uma igreja que vive nessa visão, que está debaixo desse manto apostólico, que está debaixo dessa autoridade dada por Cristo, nós precisamos tomar posse de que nós temos autoridade para repreender as coisas espirituais da maldade. Amém? Os espíritos malignos, as hostes malignas. Se é uma enfermidade, rejeitar, repreender, não aceitar, né? O seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Então, se o seu corpo é a habitação do Espírito Santo, o que a enfermidade está fazendo aí? Se a enfermidade é do diabo? Se a enfermidade é um espírito maligno? Não, eu não aceito isso. Eu rejeito isso em nome de Jesus. Satanás, eu te mando para fora desse território que é o meu corpo. Porque o meu corpo é a habitação do Espírito. E se o Espírito de Deus está presente na minha vida, nenhum espírito maligno pode permanecer. Amém? Não é nos conformarmos com esse século, não é nos conformarmos com as coisas ruins, com as coisas más. Se elas permanecem, se elas resistem por um tempo, qual é o nosso papel? Perseverar também e sermos mais valentes do que esse valente que veio contra nós para subjugá-lo e mandar ele embora. Então, não é que o primeiro comando que você vai dar, um mal vai ceder, um espírito vai embora, não, mas você tem que perseverar.
eu me lembro que uma das formas de eu preparar os meus 12, quando a gente ia aos primeiros encontros, porque aquela realidade de chegar na hora da libertação e ter que impor as mãos lá e mandar os espíritos se manifestarem e ir embora, era uma coisa nova para todos nós, né? Eu já vivia isso um pouco, porque Deus tinha colocado essa fé e essa unção sobre mim como na condição de pastor. Mas os 12, isso para eles foi também um treinamento, foi também uma experiência prática nova. E muitas vezes, quando se manifestava um espírito lá, eles não conseguiam expulsar, eles vinham me pedir socorro, vinham chamar. Natural, os 12 de Jesus também fizeram isso com ele. Né? Então, o que acontece? Isso é uma expressão, uma visão clara de que cada um de nós, não só os 12 aqui da primeira geração, mas cada geração de 12, os 12 da segunda geração, 144, os 12 da terceira geração, os 1728, precisam chegar nesse nível de santidade, nesse nível de fé e nesse nível de autoridade que nos é dado pela palavra de Deus. Deus nos manda curai os enfermos, expelir os demônios, pregai a toda criatura. Então a gente tem que ter essa firmeza, essa segurança, essa fé, de com muita ousadia pregar a palavra de Deus. Dar testemunho de Jesus, não é ficar envergonhado, não é ficar tímido, não é ficar com medo, não é? E se a pessoa não crê, se ela não crê, problema dela, não é? E se eu orar pela pessoa e ela não for curada? Você fez a sua parte, você orou. Se Jesus não curou, é porque não era a hora da cura ainda, não é? Ou porque a pessoa não creu. Mas você fez a sua parte, você creu pela pessoa. Amém? E se eu for impor as mãos sobre uma pessoa e manifestar um demônio? Se manifestar o demônio, glória a Deus, ele está se manifestando para ir embora. Ele está se manifestando para poder cair, né? Para poder perder a batalha. E nesse aspecto, assim, é o que eu falo, né? A gente como líderes precisamos viver esse evangelho prático, esse evangelho da libertação e da cura, não um evangelho teórico, ok? Então, eu falava que eu preparava os meus 12 para esses momentos de libertação no encontro, e eu dizia uma coisa para eles, relacionada a uma experiência que eu já tinha, que é assim: quando se manifesta um espírito numa pessoa, estou falando isso porque às vezes pode isso acontecer numa célula, pode acontecer isso aí num gabinete que você está dando, você está atendendo um discípulo, quando você menos espera, a pessoa fica possessa, manifesta um espírito numa mulher, lá ela começa a falar com voz grossa, né? Ela fica com a voz do Thales, por exemplo, né? A voz do Ricardo Bessa, e, né? E aí você fala, que é isso? O que você vai fazer? Vai largar a discípula lá e vai sair correndo? Não, você vai usar a autoridade, vai discernir que ali tem um espírito maligno e que se ele está se manifestando ali, é porque Deus está entregando aquele espírito nas suas mãos, para você exercer autoridade sobre ele e mandá-lo embora. Amém? Aquela é a hora da derrota do inimigo, da libertação do seu discípulo. Mas a gente precisa ter essa fé. E para que a gente tenha essa fé, a base dessa fé é a santidade. O inimigo, ele tem uma tendência, ele vai sempre dizer, não, eu não vou embora, essa vida é minha. Ele é teimoso. Ele é teimoso, ele é irreverente, ele é rebelde, ele é insistente. Só que se ele é insistente, nós somos perseverantes. E nós vamos entender o quê? O que eu dizia para os meus 12. Olha, fiquem tranquilos. Quando um demônio se manifestar, ele só tem duas alternativas. Ou ele sai, ou ele sai. Amém? Então você vai ficar ali. Vai fazer igual Jesus fazia. Cala-te e sai dele. Não quero papo. Não quero conversa. Se você se manifestou, se apareceu, agora você vai ter que ir embora. Solta a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus. E usa as armas espirituais. Usa o poder do sangue de Jesus. Usa o poder da palavra. Recita a palavra contra o diabo. Né? Por quê? Porque essas armas, a Bíblia diz que elas não são carnais. Elas são armas espirituais e poderosas para destruir as fortalezas do diabo. Amém? E outra coisa que fala de conquista, que está aqui nessa palavra, é o seguinte:
ele diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o que Jesus está dizendo? Não, vocês não estão compreendendo o que está acontecendo. Vocês estão dizendo que isso é coisa maligna, que isso é coisa de demônios. Os religiosos, né? Vocês estão dizendo que isso é a ação de Beelzebu. Mas eu quero dizer para vocês, eu não faço isso pelo poder de Beelzebu, eu faço isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, outro ensinamento, o Espírito Santo de Deus sempre vai nos respaldar quando nós estivermos fazendo algo para o bem de alguém, para consolar uma pessoa, para libertar uma pessoa, para curar alguém. O Espírito Santo, que é misericordioso, compassivo, ele sempre vai nos respaldar. E outra, se nós estamos querendo ajudar aquela pessoa, esse próprio sentimento de amor, de compaixão, de socorro, vem do próprio Espírito de Deus que está agindo em nós. Então, se Deus te fez se compadecer de uma pessoa que está opressa, que está cativa, que está endemoniada, e você vê que ela está sendo dominada por aquele mal, e você quer libertá-la, o mesmo Espírito que pôs em você o desejo de libertar aquela pessoa, é o que vai agir no campo espiritual para que aquele demônio perca sua força e vá embora. Amém? Então, Jesus fala, olha, é pelo Espírito de Deus. E isso é uma coisa importante que nós temos que entender. Não é a nossa razão, não é a nossa sabedoria, não é força física que faz um demônio ir embora. Tem gente que na hora da libertação entra numa batalha física, não é uma batalha espiritual, é uma batalha física, quase bate no endemoniado. Quer torcer o pescoço do endemoniado, achando que chacoalhar a cabeça do endemoniado vai expulsar o demônio. Não precisa nem pôr as mãos, é só dar comandos. Comandos de autoridade. Fica de joelhos, põe a mão para trás, em nome de Jesus, porque o poder é do nome de Jesus. Quem vai agir é o Espírito Santo. Quem vai colocar a pessoa de joelho ali, o demônio de joelho, são os anjos do Senhor. Não esqueça que o mundo espiritual tem dois lados. Tem o lado dos anjos caídos, dos anjos de trevas, que se transformaram em demônios de opressão, de morte, de doença, de enfermidades, tanto de alma quanto físicas, mas tem os anjos ministradores, que são os anjos obedientes a Deus. 1/3 dos anjos se rebelou contra Deus e se transformou em anjos caídos, anjos de trevas. Mas os outros 2/3 continuam obedecendo a Deus, graças a Deus. E eles cooperam conosco. Amém? Então, preste atenção numa coisa para você ter vitórias em tudo, até nos seus negócios. Em tudo que você quer realizar, em tudo que você quer conquistar. Nós temos que entender que as pessoas que ainda não têm Jesus, a mente delas é influenciada pelo mal. E o que nós precisamos fazer? Jesus dá uma chave aqui, ó. Ele fala, o reino de Deus já chegou. E o Espírito Santo já está aqui na terra. Eu dou um comando aqui, o Espírito Santo vai lá e liberta a pessoa. E o que Jesus fez, ele determinou que nós continuássemos fazendo. Então você tem que entender isso, que porque você crê em Jesus, porque Jesus é o teu Senhor, porque o Espírito Santo está em você, todas as vezes que você orar, o Espírito Santo vai agir em função da oração que você fez. A palavra que sair da sua boca vai ser uma ordem no mundo espiritual que o Espírito Santo irá cumprir. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo quer que na sua vida, através de todas as suas vitórias, seja glorificado o nome do Pai e o nome do Filho, o nome de Jesus. E é por isso que Deus age quando a gente dá comandos. Quando a gente... Não que a gente esteja mandando em Deus, na verdade Deus é soberano e é Ele que manda em nós. Ele que manda em tudo. Mas quando nós agimos nessa fé, de entendermos que Deus quer curar as pessoas, de que Deus quer libertar as pessoas, de que Deus quer nos usar, e nós cremos nisso de todo o nosso coração, então, quando nós oramos, o Senhor atende a oração. Quando nós profetizamos alguma coisa, Deus faz aquela palavra se transformar em verdade. Quando nós damos um comando para um demônio sair, soltar uma pessoa, o Espírito Santo faz aquele comando se tornar numa libertação na vida da pessoa. Amém? E tem uma chave aqui, que é essa chave para a gente abrir as portas, para a gente preparar um ambiente para a conclusão da vontade de Deus. Por exemplo, você vai evangelizar uma pessoa. Jesus dá uma chave aqui em
Mateus 12, 29. Ele diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O que é isso aqui? Isso aqui é um ensinamento de que antes de qualquer coisa que você vá fazer em nome de Jesus, qualquer conquista que você for querer estabelecer, de uma vida para Cristo, de um aumento de salário, né? De um negócio que você quer que feche, você precisa fazer batalha espiritual. Entendendo que as mentes das pessoas estão sujeitas a esse reino das trevas aí, que está aí fora, né? Tentando bloquear as mentes, às vezes fazer com que uma pessoa não te seja favorável, fazer com que uma pessoa te negue alguma coisa que é seu direito. Aquilo é uma influência maligna. Por quê? Porque você é um filho da luz, mas do outro lado da cadeira, do outro lado da mesa, tem um filho das trevas sentado. E um filho das trevas sempre vai querer bloquear e indeferir uma petição, uma solicitação de um filho da luz. Então o que acontece? Jesus dá essa chave aqui. Ele fala assim, ó, antes de qualquer ato evangelístico, antes de consolidar uma pessoa pelo telefone, antes de ir pedir um aumento para o chefe, antes de ir lá numa reunião de trabalho muito importante, onde você quer prevalecer, onde você quer apresentar o seu projeto e ter o seu projeto aprovado, amarra o valente. Prende a todo espírito maligno que tenha qualquer ingerência sobre a vida das pessoas. Amém? Entra no mundo espiritual, se lava, se purifica pelo sangue de Jesus, pede perdão pelos seus pecados e fala, eu tomo agora a autoridade no poder do nome de Jesus para, nessa reunião, nessa sala, na vida das pessoas dessa empresa, na vida dessa pessoa que eu vou evangelizar agora, eu amarro o maligno, eu ato a boca de Satanás, eu prendo, eu neutralizo o poder dos principados, das potestades, dos dominadores, das forças espirituais da maldade, para que a alma daquela pessoa, a mente dela, fique exposta somente, exclusivamente, ao poder do Espírito Santo. E aí o que vai acontecer? Quando você entrar lá, tudo que você falar, a pessoa vai entender, a pessoa vai ouvir, a pessoa vai ver, a pessoa vai ter assimilação. E vai estar sob a influência do Espírito Santo, que vai mover o coração dessa pessoa na direção do que Deus quer. Se o que Deus quer é salvar a pessoa vai se entregar de coração a Jesus. Ela não vai resistir, ela não vai dizer, não, semana que vem a gente faz essa oração, não, eu não estou preparado. Né? Se o objetivo de Deus é que o teu patrão, o teu chefe te seja favorável, ele vai dizer sim para você. Ele vai te conceder um aumento, ele vai entender o que você está falando para ele. Se é uma reunião onde as pessoas precisam decidir, votar um propósito a seu favor, o Espírito Santo vai fazer com que os corações se inclinem na direção desse teu êxito, dessa tua vitória. Por quê? Porque os poderes malignos, os poderes de Satanás que operam na mente das pessoas já foram neutralizados. Amém? E isso é uma coisa que eu creio que muitos sabem, mas o que o Espírito Santo me mostrou de ontem para hoje, nessa semana, é que muitas vezes os cristãos, os líderes espirituais, os homens de Deus, que são homens e mulheres chamados para o êxito nas empresas, nos lugares, esquecem de usar esse princípio. Você já sabe, mas você não põe em prática. Você já sabe, é como você ter uma arma muito poderosa na sua casa, mas você esqueceu ela lá na prateleira, ela está toda enferrujada, faz tempo que ela não é usada, e o inimigo está lá rodeando a casa e brincando, e tem uma arma poderosa lá para você expulsá-lo, para você vencê-lo, e você não faz uso dela. Então nós precisamos fazer uso da autoridade, porque aonde nós, como líderes, não fazemos uso da autoridade, o inimigo vem se apropriar do território. Amém? Se você não exercer autoridade sobre o seu corpo, o inimigo vai tentar trazer para o seu corpo alguma coisa ruim. Se você não fizer o exercício da sua autoridade na sua casa, o inimigo vai tentar fazer uma confusãozinha, uma desordem lá na sua casa. E cabe a nós, e temos poder para fazê-lo, botar esse inimigo para fora sempre. Amém? Ele está falando aqui de saquear a casa. O que Satanás fez? Jesus chama Satanás, lá em João 10:10, de um ladrão
que veio para matar, roubar e destruir. Então, inoculando o veneno do pecado na corrente sanguínea e espiritual do homem, ele roubou do homem a autoridade. E o homem, sendo subtraído da sua autoridade, ficou sujeito ao pecado. É por isso que tem tanta gente dominada pelo vício, pelas drogas, pelo sexo ilícito, pela imoralidade sexual. A pessoa quer sair da internet, mas ela não consegue. A internet que eu estou falando é onde as pessoas ficam abrindo lá imoralidades na internet. A pessoa quer deixar um vício de bebida, mas não consegue. A pessoa quer deixar um vício de cocaína, de crack, mas não consegue. Por quê? Estão cativos de um espírito maligno. A pessoa quer se curar de um mal crônico que está lá na vida dela, como um problema na coluna, daquela mulher que Jesus curou. Essa mulher está enferma faz 18 anos. E de repente, em um segundo, Jesus manda aquele espírito sair das costas daquela mulher. A mulher é curada da coluna, fica até ereta. Veja, um mal crônico, uma coisa que estava no corpo daquela mulher, uma doença, 18 anos. E o que acontece? Jesus liberta aquela mulher em fração de segundos. Por quê? Porque dá um comando ao mundo espiritual das trevas de que solte a vida daquela mulher. E ele diz o quê? Essa filha de Abraão estava presa por Satanás há 18 anos. Então, nós precisamos, ter essa visão e aprendermos a fazer uso disso. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque isso vai nos ajudar a ganhar vidas. Eu ganhei uma vida para Jesus na sexta-feira. Uma vida muito preciosa, importante, estratégica para nós. Fui visitar essa pessoa para tratar de negócios. Falei de muitas coisas, de negócios, das coisas que tínhamos que resolver, tratar junto, em conjunto. E depois falei, olha, tudo isso aqui era só pretexto. Na verdade, a gente tinha que falar dessas coisas, mas eu vim aqui para falar para o Senhor de uma outra coisa que é muito mais importante para o Senhor do que tudo isso aqui, que é a sua salvação. E comecei a falar de Jesus para aquele homem, e ele foi se abrindo, ele foi entendendo, e aí chegou um momento ele falou assim, já entendi, pastor. A pessoa tem que aceitar, A pessoa tem que entregar o coração dela para Jesus, Eu falei, é exatamente isso. O senhor quer fazer isso? Ele disse, eu quero. Eu falei, o senhor crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. O senhor crê que precisa dele governando a sua vida? Creio. Então é só o senhor fazer comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que o senhor ressuscitou diante dos mortos, e eu te recebo como o único Senhor da minha vida. A prateleira estava cheia de Aparecida, São José, Santo Antônio, São Pedro, estavam os 12 do inimigo, todos lá. Tinha uma equipe de 12 na prateleira assistindo. Mas o que eu já tinha feito antes? Eu levei o pastor Roberto Williams comigo, só porque ele estava me ligando a semana inteira, em função de tanta gravação, programa de televisão, agendas, discipulado com regional, discipulado com estadual, tanta coisa que aconteceu essa semana. Eu não tinha conseguido falar com ele. Eu liguei para ele antes e falei, vamos comigo lá, que aí a gente vai conversando no carro. Se não tiver um tempo especial para você atender o seu discípulo, atende ele no carro, indo com você para o supermercado, voltando para a farmácia, sei lá, para algum lugar, numa viagem, chama o teu discípulo para estar perto de você. E aí eu chamei ele, porque ele estava me ligando, querendo falar de coisas do Ministério Internacional, que a gente não estava tendo tempo de resolver. E aí eu acertei essas coisas com ele. Mas chegando lá no escritório do homem, antes de entrar, uma oração amarrando o valente. Eu sabia onde eu estava entrando. Eu já tinha entrado naquela sala, eu já tinha visto a equipe de 12 lá. Eu sabia que estava cheio de... Lá era um ninho. Então amarrei todo mundo que estava no ninho primeiro, ceguei todo mundo, fechei a boca de todo mundo e fui lá e saqueei o despojo. O que era o despojo que foi saqueado? O que foi a recompensa que foi tirada das mãos do ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, para prender a alma das pessoas na morte, nas trevas, no inferno? O despojo foi a alma da pessoa, que livremente, sob a ação do Espírito Santo, confessou Jesus, se emocionou
e agora, daqui a pouco, vai ser trazido pelo Espírito Santo para fazer parte da Igreja El Shaddai. Amém? Então, esse é o ensino, né, de Deus para nós, e eu insisto naquele aspecto. Às vezes nós conhecemos essa realidade, alguém pode estar pensando, mas isso que o apóstolo Fábio está falando hoje eu já sei, isso aí não é novidade nenhuma. Tá bom, então só pega essa coisa que você já sabe faz tempo e pratica. Porque a falta de prática de batalha espiritual, a falta da prática da intercessão, é que faz com que as células fiquem vazias. É com que faz com que o dominador, a potestade local de um bairro, sufoque uma célula e o líder desanime. É por isso que as células às vezes fecham. Amém? Por quê? Porque quando você estabelece uma célula num bairro, é uma base espiritual que vai fazer o quê? Vencer o inimigo que está instalado ali. O inimigo, o Senhor fala aqui, ninguém entra na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Ou seja, ele fala de uma casa, a casa do valente. O que é a casa do valente? A casa do valente é uma jurisdição, é um território onde o valente está instalado. Por exemplo, num bairro onde tem drogas, onde tem tráfico, onde tem prostituição, onde tem funk, toda essa coiseira aí que as pessoas ficam lá alucinadas, inebriadas. O que é isso aí? Aí é um lugar onde o inimigo está trabalhando. Onde o inimigo tem uma ingerência, onde ele tem uma influência sobre a mente das pessoas. Para levar as pessoas às práticas, daquelas práticas espirituais que vão prejudicá-las, que vão mantê-las na escravidão. O inimigo só usa a música, só usa a droga, para manter o homem naquela condição de pecador e, consequentemente, como pecador separado de Deus. Mas em mim e em você está a unção do Espírito Santo, que tem o poder de quebrar todo o jugo do mal. E se nós nos compadecermos dessas pessoas, se nós orarmos por essas pessoas e nós declararmos, proferirmos, como diz Isaías 61, libertação aos cativos, essas pessoas vão ficar expostas à ação do Espírito Santo, essas pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Preste atenção, vou finalizar agora, voltando para o começo do texto. O que era o problema do homem que Jesus curou? Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. É uma revelação que mostra o seguinte: a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incautos, fazendo com que não possam eles ver a luz do Evangelho. Então o reino de Deus é uma coisa visível. Agora eu vi. Senhor, Jó, dizendo em Jó 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, o reino de Deus é uma coisa visível. E esse homem aqui, ele não podia nem ver o reino de Deus. E ele não podia confessar Jesus como Senhor da vida dele. Por quê? Porque ele era cego e mudo. Então, ele não tinha condição de ver o reino de Deus, ele não tinha condição de confessar Jesus como Senhor da sua vida. E assim estão as pessoas que estão aí no mundo perdidas. Não têm visão espiritual, estão com o seu entendimento fechado, estão cegas, espiritualmente falando, não podem ver a luz e também estão presas, estão com a sua boca amarrada, no sentido de que não podem confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Já teve alguma experiência de batalha espiritual, de visitação noturna, onde você percebe que está lutando com um inimigo espiritual e você quer falar, sai em nome de Jesus, e a sua boca fica fechada? Você não consegue falar? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Então o reino das trevas tenta fechar nossa boca. Porque sabe que quando a nossa boca se abre, uma bomba explode no mundo espiritual, e essa bomba é uma bomba efetiva para destruir as obras do diabo. Por favor, dê esse aplauso bem forte para Cristo. Uhul! Então,
Não evangelize as pessoas só tentando convencê-las através de persuasão humana. Não faça uma célula só lendo a palavra da célula, sem uma preparação de oração. Se você vai ministrar uma célula é um culto a Deus, uma célula é um momento onde as vidas vão ser salvas. É um momento onde as almas daquele bairro, daquela região, daquela cidade onde você está, elas precisam ser tocadas primeiro no mundo espiritual. Elas precisam ser libertas da cegueira espiritual e da surdez e da mudez espiritual. Elas precisam ter os seus sentidos espirituais liberados para poderem vir e ouvir a palavra de Deus, e ver o reino de Deus, e confessar Jesus como seu único Senhor. Amém? Isso vai fazer com que realmente as pessoas fiquem aí com o desejo de estarem na presença de Deus, e se as forças das trevas elas forem anuladas, elas forem neutralizadas, então podemos depois liberar que o Espírito Santo convença as pessoas e as traga. Amém? Que o Espírito Santo toque na vida das pessoas para que elas nos deem respostas favoráveis. Está ali, ó, querido, ali que é representante comercial. É para o senhor essa palavra. Quando o senhor for lá vender os produtos, antes de entrar lá na sala de quem vai comprar, amarra o valente na vida do comprador. Porque se não amarrar o valente na vida do comprador, é capaz dele pedir propina, dele falar assim, quanto que eu vou receber nessa partilha, né? Mas se você amarrar ele vai ficar sujeito à ação do Espírito Santo. E aí, as portas do ano de Ciro vão estar todas abertas. Amém? Esse é um ano onde Deus diz o que para nós? Eu irei adiante de ti, e eu abrirei as portas que não se fecharão. Quem está crendo nessa palavra? Muitas portas estão se abrindo para nós nesse ano, amém? Então, faça uso disso, vamos praticar esse ensino e vamos fazer batalha espiritual. Por quê? Porque se nós entendermos que temos autoridade no poder do nome de Jesus, que nós estamos numa posição espiritualmente superior aos inimigos espirituais, o que vai acontecer? Nós vamos dar ordens no mundo espiritual, nós vamos anular o poder dos nossos inimigos espirituais na oração, na palavra profética, e nós vamos saquear as vidas, as famílias, as multidões das garras do maligno. Amém? Você vai ver muitas vidas e muitas bênçãos chegando próximas de você, se aproximando de você, alcançando a sua vida, como uma recompensa, como uma vitória dada pelo Senhor para a sua vida, para a sua família, para a sua célula, para a sua vida financeira, em nome de Jesus. Amém?